dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Diz a palavra de Deus: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de quê? De adivinhação. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Paulo, meus irmãos, e Silas, eles, meus irmãos, estavam pregando a palavra do Senhor, e eles se encontram em uma determinada cidade, onde eles se encontram ali, meus irmãos, com uma jovem. E ali, meus irmãos, eles pregaram muitos dias. E uma jovem, meus irmãos, sempre lhes acompanhava e dizia: esses homens são homens de Deus. E Paulo e Silas continuavam pregando, meus irmãos, isso mesmo, a respeito de Jesus Cristo. Em um determinado momento, a Bíblia diz que Paulo se perturbou-se dentro dele, ao ver, meus irmãos, que nesta jovem havia um espírito de adivinhação, onde ela adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Como assim? Havia, meus irmãos, um espírito que tinha possuído esta jovem, e ela, meus irmãos, estava sendo usada, possuída por esse espírito, e sendo, meus irmãos, usada por homens ali, senhores, para, meus irmãos, aquela jovem adivinhar, e assim estavam lhe dando grandes lucros. Ela adivinhava, possuída pelo Espírito, e os senhores, meus irmãos, tinham grande lucro. Isso mesmo. A Bíblia diz que Paulo se perturbou, quer dizer, Paulo viu, meus irmãos, que aquela jovem estava possuída, e que ela precisava ser o quê? Ela precisava ser liberta. E diz a palavra de Deus, versículo 16: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a quem? Aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Embora essa jovem estivesse possuída pelo Espírito, até, meus irmãos, o Espírito desta jovem, meus irmãos, estava reconhecendo que Paulo e Silas eram verdadeiros homens de quem? De Deus, que estavam anunciando o caminho do quê? O caminho da salvação. E essa jovem eles acompanhavam sempre e dizia: esses homens são homens de Deus, que estão nos pregando o caminho do quê? O caminho da salvação. No versículo 18 diz: isto fez ela por muitos dias. Na verdade, meus irmãos, o intuito de Paulo ali não era, meus irmãos, arrumar problemas com aquele povo. O intuito de Paulo e Silas era pregar o evangelho do quê? O evangelho da salvação. Agora, essa jovem eles acompanhavam e diziam: esses homens são homens de Deus,
espiritual, o apóstolo Paulo entendeu que essa jovem tinha um espírito. E Paulo, meus irmãos, manda o espírito dessa jovem ir embora, expulsa o espírito que estava possuindo esta jovem. Olha o que diz, versículo 18: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença do quê? A presença dos magistrados. Vendo, meus irmãos, Paulo e Silas se perturbaram, se expulsaram o demônio, o espírito desta jovem. Só que os senhores que ali, meus irmãos, usufruíam do espírito que possuía esta jovem, não gostaram, a ponto, meus irmãos, de prenderem Paulo e Silas, porque eles viram que o lucro deles tinha o quê? Tinha acabado. O lucro tinha o quê? O lucro tinha acabado. Sabe, eles não tinham nem se incomodado tanto, isso mesmo, com a presença de Paulo e Silas. Mas, meus irmãos, no momento que ali, meus irmãos, trouxe aparentemente um prejuízo para eles, meus irmãos, se tornaram muito incomodados e fizeram o quê? Versículo 20: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos o quê? Visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com o quê? Mandaram açoitá-los com varas. Os homens, meus irmãos, vendo que o lucro deles acabaram, fazem ali uma reunião com os magistrados da cidade e tomam ali quem? Paulo e Silas, os açoitam, os espantam em praça pública, os envergonham, rasgam-lhe ali as suas vestes, desaçoitam, e depois mandam prender eles. Isso mesmo. E depois mandam o quê? E depois mandam prender eles. Olha o que diz: e havendo-lhes dado muitos açoites, no versículo 23, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com quê? Que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido da ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no quê? E lhes segurou os pés no trono. E por fim, meus
dá-lhe ali os seus pés e põe ali guardas para lhes fazer a segurança. Segundo eles diziam, esses homens não irão nos perturbar mais aqui na nossa cidade. Esses homens não irão mais atrapalhar aqui a nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas Paulo e Silas, meus irmãos, faziam o quê? Oravam. A Bíblia diz, meus irmãos, que à meia-noite eles oravam a quem? Eles oravam a Deus. E cantavam o quê? E cantavam louvores ao Senhor. Olha o que diz. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. E os outros presos, o quê? E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da prisão, do cárcere, se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem? E foram soltas as prisões de todos. Que coisa maravilhosa! Esses homens prenderam a Paulo e Silas. Esses homens, meus irmãos, magistrados, disseram, vamos pagar eles. Mas, meus irmãos, até na prisão, eles estavam ali glorificando a quem? Eles estavam ali glorificando ao Senhor. Cantando, orando e glorificando a quem? E glorificando a Deus. Quando nós, meus irmãos, criamos um relacionamento de intimidade com Deus, nós, meus irmãos, não paramos em meio às lutas, às aflições, aos problemas. Nós não paramos, meus irmãos, em meio a perseguições, tribulações, mas nós oramos, cantamos e sabemos que nós temos um Deus poderoso que nos ajuda. Amém, meus irmãos? Eles disseram, vamos calar eles agora, vamos pagar eles. Só que o verdadeiro crente, meus irmãos, cristão, rendido a Jesus Cristo, cadeias, prisões, ameaças, tribulações, não param eles. E Paulo e Silas oravam e cantavam o quê? Louvores. Quando de repente, sobreveio um tão grande terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão, abriram-lhes todas as portas, aquilo que lhes prendiam, desamarraram-se, e aqueles homens, meus irmãos, estavam livres agora das prisões que eles estavam ali sendo, meus irmãos, colocados. Deus, meus irmãos, sacudiu aquela prisão e mostrou que nada podia impedir o propósito, o projeto de Deus. Aleluia! Se você estiver rendido a Jesus Cristo, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você estiver rendido ao propósito de Deus, você verá, meus irmãos, que o Senhor estará trabalhando e agindo poderosamente em seu favor. Amém, meus irmãos? Para isso, devemos estar rendidos segundo a vontade e o propósito de quem? E o propósito de Deus. Aleluia! Quem quer, meus irmãos, aqui viver milagres e a providência de Deus? Quer viver, meus irmãos, o poder de Deus sendo manifesto na sua vida? Quem aqui crê e quer viver? Entregue a sua vida para Jesus Cristo e deixe que Ele seja o Senhor da sua vida.
Amém, meus irmãos? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis o quê? Matar-se. O carcereiro que estava ali fazendo a guarda, quando ele acorda, que vê, meus irmãos, as portas daquela prisão abertas, os presos, meus irmãos, não sabiam onde estavam. O carcereiro tirou a sua espada e disse: o quê? Eu vou me matar. Porque, meus irmãos, o que iria lhe sobrar era a morte, por aqueles que tinham colocado ele ali como segurança, como guarda. Mas Paulo e Silas disse: não tire tua vida, porque nós estamos o quê? Porque nós estamos aqui. Olha o que diz, versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui, o quê? Que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para mim, para eu me salvar? Que coisa maravilhosa! O carcereiro, meus irmãos, ele iria tirar a sua vida. Quando ele olha, meus irmãos, e vê que as prisões tinham sido abertas, os presos estavam soltos, era, meus irmãos, a missão dele por a segurança ali. Mas Paulo disse o que? Não te faças nenhum mal, porque aqui nós estamos. Aquele carcereiro, meus irmãos, ele ficou tão maravilhado com o que ele tinha visto, tão grato, que ele disse: o que é preciso eu fazer para eu me salvar? O que é preciso eu fazer para quê? Para eu me salvar. Olha o que ele diz, versículo 30: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para mim, para me salvar? Alguém chega para mim, ou alguém está aí dizendo assim: pastor, o que é preciso eu fazer para me salvar? O que é preciso eu fazer para eu ser livre da condenação? O que é preciso eu fazer para eu ser livre da escravidão? Eu sou mesmo. E olha o que esses homens disseram. Olha o que Paulo e Silas disse para esse homem. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. O que é crer em Jesus Cristo? É o crer pela fé que não existe salvação por outro caminho a não ser por meio de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, aquele que veio para trazer o perdão e a salvação dos meus pecados. Eu confessar, eu colocar a minha vida nos seus caminhos.
eu colocar a minha vida diante de Cristo, e aí, meus irmãos, obedecer a sua palavra e lhe seguir. E Paulo disse: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Quem aqui, meus irmãos, quer salvação na sua vida? Quer salvação para a sua casa? Creia em Jesus Cristo. Entrega a sua vida a quem? Entrega a sua vida a Cristo. E entenda que Ele é o caminho que te conduz para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Alguém diz: será que será que é uma oportunidade para mim? Será que Deus me ama? Eu tão pecador? Excelente. Será que há oportunidade de perdão para mim? Será que eu posso sair de tamanha condenação, de tamanha situação que eu me encontro? E Jesus Cristo diz: venha a mim, creia, que tu serás o quê? Que você será salvo. Você será o quê? Você será salvo. Coloque a sua vida diante de Jesus Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor da sua. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Amém, meus irmãos? Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Paulo, meus irmãos, e Silas agora evangelizou o carcereiro em toda a sua casa, anunciando Jesus Cristo, anunciando, meus irmãos, que Jesus Cristo é a salvação, que Ele é o caminho, que Ele é o único que pode mudar a sua vida, Ele é o único que pode transformar os seus caminhos, Ele é o único que pode te vestir com vestes brancas, Ele é o único que pode te tornar herdeiro de uma promessa eterna de salvação. Esse carcereiro, meus irmãos, ele estava ali cumprindo o seu trabalho, mas ele estava à mercê de homens. Mas ele ficou maravilhado com o que ele viu na vida desses homens, que foi Paulo e Silas. Esse carcereiro, embora ele estando liberto, porque ele estava fazendo a guarda, ele chegou à conclusão que quem estava preso não era Paulo e Silas, que quem estava preso era ele. Porque o homem sem Jesus Cristo, o homem sem estar rendido a Cristo, ele pode estar, meus irmãos, fora até de uma prisão, mas ele se encontra preso, preso pela sua condição de pecador, preso, meus irmãos, porque ele não tem direção para a sua vida, porque o único que nos direciona é Jesus Cristo. Jesus é o caminho que nos conduz para a salvação. Amém, meus irmãos? E se você esta noite, ou qualquer hora, você crer, acreditar, se render e deixar que Jesus Cristo cuide da sua vida, Ele perdoa os seus pecados, Ele sara a sua terra, Ele transforma os seus caminhos, e Ele te dá vida, te dá salvação, Ele te conduz em todos os seus, Ele te conduz em todos os seus caminhos. Aleluia! Glória a Deus! Quem acredita aqui? E diz: versículo 33: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Que coisa maravilhosa! Aquele carcereiro, meus irmãos, ele ficou tão rendido, ele creu de uma forma tão poderosa, que ali, meus irmãos, Paulo ganhou ele
e toda a sua casa naquele momento. Diga glória a Deus. E ali mesmo eles foram batizados. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs o quê? A mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que coisa maravilhosa. Sabe, meus irmãos, quando nós estamos rendidos à vontade de Jesus Cristo, à vontade do Senhor, até os problemas da nossa vida traz bênçãos exclusivas. Disseram: vamos prender Paulo, vamos calar esses homens. Mas até na prisão, meus irmãos, Deus usou eles para salvar, meus irmãos, vidas. Os carcereiros ouviram a oração e o louvor. Os presos, perdão. O carcereiro, meus irmãos, se rendeu, creu e foi salvo. Ele e toda a sua casa. A salvação, meus irmãos, não existe uma regra. Não existe, meus irmãos, não existe obstáculos para que alguém creia em Jesus Cristo. Ela crer, ela confessar, ela entregar a vida para seguir a quem? Para seguir a Jesus Cristo. E quando, meus irmãos, eu estou sujeito a seguir a Jesus, eu estou dizendo que eu estou sujeito a seguir a sua vontade, a sua palavra. Quando eu digo que eu creio em Jesus Cristo, eu digo: Senhor, não existe salvação, não existe outro meio, a não ser por ti. E eu estou sujeito a seguir a Cristo. Amém, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, Paulo, Silas, foram cuidados por esses homens, por ele em sua casa. Paulo estava com as suas costas feridas, tinha sido machucado, ferido. Agora o carcereiro e a sua família estavam cuidando das pisaduras, das feridas, das costas de quem? Das costas de Paulo e Silas. Que coisa maravilhosa. Aqueles, meus irmãos, que estavam ali, aquele que estava ali fazendo a guarda um dia antes, após um dia, estava agora cuidando dos presos, que eram Paulo e Silas, curando as pisaduras, ele e a sua casa. E ali, meus irmãos, se sentaram à mesa e puderam, meus irmãos, ouvir a palavra de quem? Ouvir a palavra de Deus pela boca de Paulo e Silas. Se você nesse momento, você entregar a sua vida para Jesus Cristo, deixar que Ele seja o Senhor da sua vida, você verá isso mesmo, que tudo irá cooperar para o propósito de Deus na sua vida. Quando diz, meus irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade e o propósito de quem? O propósito de Deus. Nem sempre, meus irmãos, a minha vontade e a sua é a vontade de Deus. Mas quando nós estamos rendidos à vontade de Jesus Cristo, à palavra de Deus, Deus vai usar, meus irmãos, que tudo coopere para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Eu declaro neste momento que o Senhor está trabalhando em seu favor, que está chegando grande salvação na sua vida e na sua casa. Amém? Que até aquilo que estava tentando impedir as prisões, as cadeias, os obstáculos, as resistências malignas possam cair por terra, pelo poder no nome de Jesus Cristo, que haja salvação, milagres,
transformação de vida. Você crê? Você acredita? Pois então entregue a sua vida para Jesus. Diga: Senhor, vai à frente da minha vida, da minha casa, porque Tu és o meu Senhor. Amém?